Shalom, eu sou o Rubens e bem-vindo ao canal Talmud Torá. Hoje estou aqui para apresentar uma introdução à Torá de Moisés. A palavra Torá significa ensinamento. É ensinamento que Deus transmitiu a Moisés no Monte Sinai e Moisés transmitiu ao povo, e isso vem de geração em geração. Como primeiro texto para nós lermos aqui hoje, eu gostaria de ler um versículo do profeta Malaquias, o último profeta da Bíblia hebraica, lá no capítulo 3, versículo 22. Ele vai dizer o seguinte: Zichru Torat Moshe Avdi Asher Tzivit Oto B'Horev Al Kol Israel Hukim u'Mishpatim. O profeta aqui está exortando o povo a viver e colocar em prática a Torá de Moisés, aquele que foi o servo de Deus. E ele vem nos trazer aqui algo bem importante. Ele vai acrescentar mais dois termos: Hukim e Mishpatim. Hukim são as leis escritas que nós vamos lê-las e colocá-las em práticas para a convivência entre o homem, entre o homem e Deus. E Mishpatim seriam aquelas leis que irão nos esclarecer as leis que são escritas. Ou seja, o profeta Malaquias está exortando o povo a vivenciar e observar a Torá de Moisés, mas a Torá escrita e a Torá oral, aquela Torá que foi escrita no Monte Sinai e a Torá oral em que Deus ensinou a Moisés para ele transmitir, para que o povo pudesse entender o que foi escrito. Um texto interessante para ser lido aqui para vermos como que seria o texto do livro de Êxodo. Lá no capítulo 25, no último versículo do capítulo 25, lá vai dizer assim: ou seja, Moisés ele ficou meio confuso de como construir o tabernáculo e os utensílios para serem colocados dentro do tabernáculo. O que Deus disse a ele? Você está meio confuso? Então lembre, olhe como foi dito para você lá em cima na montanha. Não só foi dito, mas também foi mostrado para ti como fazer o tabernáculo e os utensílios dentro dele. Ou seja, Deus não só falou para Moisés, escreva como deve ser feito, mas ele também ensinou e mostrou a Moisés para ele compreender como fazer e colocar em prática o mandamento de Deus. Aqui nós vemos novamente o que é escrito e o que é ensinado, o que é oral. E depois disso, nossos sábios vão ensinar, no começo da Mishnah Pirkei Avot, vai dizer assim: Moshe Kibel Torah Sinai, Misarou Lehoshua, Yehoshua Lezkenim, Zkenim Lanevim, Neviim Misarou Lanoshei Knesset Gdolá. Ou seja, Moisés recebeu a Torá no Monte Sinai. Ele transmitiu a Josué, seu discípulo. Josué transmitiu àqueles que serão também seus discípulos, os antigos. Esses antigos a transmitir aos profetas e os profetas aos homens da grande assembleia. Um texto ótimo para nós vermos lá o que são esses discípulos de Josué, nós vamos encontrar lá no final do capítulo de Josué, lá no capítulo 24, bem no comecinho, vai dizer assim: Vaesof Yehoshua et kol shivtei Israel shema, vaikra leziknei Israel, lerachav, leshoftav, leshotrav, vaitatziv lifnei haElohim. Ou seja, aqui Josué ele reuniu o povo, reuniu os antigos, reuniu os juízes e todos para transmitir a Torá de Moisés, transmitir a Torá escrita e a Torá oral. Esses antigos aqui, quem seriam? Seriam os juízes, esses outros que vêm após ele. Esses são os discípulos de Josué a quem ele transmitiu. Esses mesmos transmitiram aos profetas, e os profetas aos homens da grande assembleia. Para vermos bem isso, nós podemos voltar ao texto que nós começamos, lá do profeta de Malaquias, onde ele exortou o povo a viver e colocar em prática a Torá de Moisés, a Torá escrita e a Torá oral. Ou seja, quem são esses
os principais desses que ele está exortando são esses homens da grande assembleia. Como grande nome que nós podemos citar aqui seriam Esdras e Neemias. Esdras e Neemias, que quando nós lemos no livro de Esdras, ele vai reunir o povo, vai ler a Torá, vai traduzir e vai interpretar ao ouvido do povo para eles entenderem o que foi escrito. E depois dele nós vamos ter um grande nome também, que foi Simão o Justo. Simão o Justo, ele vai ser lembrado na Mishnah Pirkei Avot também, logo no comecinho. E também nós vamos encontrar lá no final do livro de Ben Sira, quando Ben Sira vai estar descrevendo como era o serviço no templo, e o nome que ele vai citar aqui será do sacerdote Simão o Justo. E essa Torá de Moisés, importante para nós, não só para ler e para entender, mas uma pergunta que fica, que é deixada para quem vai ler e colocar em prática a Torá de Moisés é: como ser santo, como se tornar santo diante de Deus, para Deus e diante do povo. Nós vamos pegar um texto aqui, um texto que é lá no livro de Números, lá no capítulo 15, do versículo 27 ao 31. O texto aqui ele é o terceiro parágrafo da profissão de fé judaica, o Shema Israel. Lá vai dizer o seguinte: Israel lachem letzitzit, uritem oto, uzchartem et kol mitzvot Adonai, vasitem otamu, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריכם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. Ou seja, o que o texto vai nos dizer aqui, como ser santos para Deus e diante de Deus, vivenciar e colocar em prática os mandamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai e transmitidos de geração em geração. Essa forma aqui não tem discussão. É a forma como que Deus próprio pede para sermos santos diante dele e diante do povo. Vivenciar e colocar em prática os mandamentos dados por ele ao povo, a Moisés e ao povo de geração em geração. E agora eu gostaria de exortar a todos a se inscrever neste canal Talmud Torá, para que não percamos nenhum dos nossos próximos encontros. Nosso próximo encontro ocorrerá neste próximo domingo, primeiro dia da semana, onde nós estaremos começando a ler e a estudar a Torá de Moisés, texto após texto. Então, não percam, se inscrevam, não percam nossos próximos encontros. E Gmar Hatmatová, Shalom e até nosso próximo encontro. Muito obrigado.